Sinceramente, não. As pessoas vão continuar, as pessoas que acreditam na inocência, na santidade e canonizam o Lula e acham que ele é uma vítima de um sistema opressor, de uma elite obscura e oculta que age contra ele. Enfim, teorias das conspirações tem a direita e a esquerda, né, meu caro? Vão continuar acreditando nisso por uma razão muito simples, uma razão psicanalítica. Você imagina uma pessoa, isso serve para as universidades, serve para grande parte da classe artística do país, alguns formadores de opinião também. Imagina uma pessoa crescendo em meio a uma ditadura de direita, etc., durante 30, 40 anos, criando uma imagem simbólica de um tipo de sociedade, um tipo de visão sociopolítica que tem, e depois essa visão sociopolítica muito estampada no PT e na figura do Lula, um homem de esquerda, que se contrapõe a supostas elites conservadoras, e quando essa visão de mundo ruim, essa suposta visão de mundo ruim, cai por terra. Você tem o presidente com o maior esquema de corrupção já descoberto na história da humanidade. Essas pessoas não vão conseguir demover esse tipo de imagem que tem por razão psicanalítica. É difícil você ir contra toda a convicção de uma vida inteira. Então, quando um cara como, sei lá, um Chico Buarque, que é um enorme artista, acredita piamente, de maneira absoluta, na inocência de um homem que é um criminoso declarado, absoluto, total, não é por mau caratismo, ou má fé, ou perversidade, ou nem por burrice. É por uma patologia psíquica. Agora, eu queria me alongar um pouquinho nesse meu comentário e dizer da tristeza que eu tenho pelo Lula. Que eu não acho que ele é uma má pessoa, juro, não acho que ele é uma má pessoa, nem mal intencionado. Ele é um sujeito que tinha convicção que a corrupção era entranhada no país, entranhada no Brasil, e aí entra a perversidade, meu bom, Edgar, da esquerda. Daquela coisa de projetar uma utopia que nunca chega a lugar nenhum de um país melhor. E para chegar a esse tipo de utopia, vale tudo. Inclusive, usar os elementos de corrupção de um sistema que ele acha que é corrupto, que é o capitalista, para conseguir almejar algo mais. E, inocentemente, achar que não vai se corromper também. Percebe? É uma utopia da perversidade. Que toda a teoria da esquerda é essa. E o Lula é mais triste ainda. Porque ele se corrompeu, a despeito dele ser evidentemente o chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade, não é exercício de retórica, é isso, da humanidade. Ele se corrompeu por migalha, cara. Se corrompeu por um sítiozinho, por um salário que pagaram ao irmão dele, por um apartamentinho. São coisas pequenas que ele achou, na ilusão megalomaníaca dele, de um sujeito que acha que ia salvar o país, que eram benesses que lhe cabiam, que ele teria direito a esse tipo de coisa, como se fosse uma esmola em relação ao grande homem que ele seria e que salvaria o país da corrupção, usando dos mesmos instrumentos de corrupção. Note bem, isso é ideologia por sobre um homem. Isso é ideologia falando pela pessoa. A utopia de um lugar nenhum, de um lugar idílico que a gente vai chegar, e para a gente chegar a esse lugar, a gente vai usar os instrumentos da corrupção sem se corromper. Esse lamento... É a ingenuidade que banha o mal. Sim. O mal nunca é, Edgar. Deixa eu filosofar um pouquinho. Não como o Carluxo, mas como o Adrilho Jorge. O mal nunca é autoevidente. O mal é sempre a pressuposição de um bem que você está fazendo e que você não percebe o exercício maléfico que você pode fazer em nome desse bem. Foi isso que o Lula fez. Esse lamento que você faz ao falar da figura de Lula, eu acho que muitas pessoas, inclusive, e principalmente do espectro de esquerda, o fazem também. Tanto que, na prática, o que resultou isso? Dissidências, brigas dentro do próprio partido, outros partidos sendo criados em função dessa discordância, desse dissenso dentro do próprio... Mais ou menos, Edgar. Não, o PSOL, por exemplo, é um partido de dissidentes. Você tem, desde que... Todos eles se unem em relação à questão da falsa condenação ao Lula, a uma perseguição ao Lula. Não, eu vejo muita crítica. Sim, mas eu vejo muita crítica de alas à esquerda, inclusive que se consideram à esquerda do PT, fazendo críticas ao que se defendeu numa teoria e que na prática não se confirmou. É o tal do negócio. Assumir o poder, ao assumir a máquina, o Lula, ao invés de fazer em outros parâmetros um governo, aderiu
aderiu a uma causa e se rendeu ao mecanismo viciado. Não. Como não? Me diga por quê. Me diga por que não. Ideologicamente, Edgar, a teoria e a prática da esquerda, alguém pode dizer, existem vários tipos de esquerda, mas em essência, em teoria política, isso é leninismo. A teoria e a prática política, dentro de um princípio de esquerda, que é o princípio do PT, o PT de raiz, é exatamente esse. É você usar das engrenagens corruptas de um sistema para criar um sistema melhor. Isso, o exemplo máximo disso foi a União Soviética. Porra, Adriano, você tava otimista até agora. Quando eu falava do Calucho, você virou um pessimista. Você estava otimista até agora ao falar do Calucho. Mas não é pessimismo, isso é realidade política, isso é história. O que os soviéticos, o que os russos fizeram? Você criou um sistema soviético, comunista, stalinista, em substituição a um sistema opressor, corrupto, canalha, que era o czarismo. E aí, em substituição a esse, o que você fez? Revolucionou todo o país, todo mundo ficou alegríssimo e fez exatamente um sistema tão ou mais, não, muito mais corrupto, muito mais opressor do que aquele. Esse é o problema histórico de toda a esquerda. O Lula não é uma pessoa, ele é um artífice de um tipo de ideologia que é fadada ao fracasso sempre. Que você imagina uma utopia, você usa das engrenagens de um poder que você considera carcomido e corrompido para estabelecer uma coisa melhor. E você se corrompe ao mesmo tempo, você nunca chega a essa utopia de um mundo melhor e transforma o mundo numa merda. Bom, eu penso que assim, essas coisas podem ter ocorrido dessa forma muito mais por obra de um acaso do que de uma coisa premeditada para seguir à risca o que aconteceu a partir da Revolução Russa. Ele sabia o que estava fazendo. Quando comandou o Mensalão, quando comandou o Petrolão, tem elementos da própria Lava Jato que sabe que ele tinha plena consciência disso. Não tem prova factual, pelo amor de Deus, daqui a pouco vai você vai ser processado.